Hola, bienvenidos a esta presentación. Nosotros vamos a hablar sobre los glucocorticoides. Nuestro grupo es compuesto por mí, Amanda Kathleen, Lucas, Rayano, Milena, Leonardo, Diego, Albany, Jéssica, Caroline, Francisco y pelo Tadeu. Bueno, para empezar, yo voy a hablar qué son los glucocorticoides. Los glucocorticoides son hormonas y esteroides que son producidas por la glándula suprarrenal. Ellos tienen um alto valor terapêutico que são usados em los efeitos imunossupressores e também anti-inflamatórios. Os principais glucocorticoides é o cortisol, que é também conhecido como a hidrocortisona ou também como a cortisona. As doses de glucocorticoides são barra, promédio, alta e muito alta, donde a barra é 7,5 mg para um reemplazo hormonal. O promédio é maior que 7,5 e menor que 30 para um efeito anti-inflamatório. As doses altas são maiores que 30 e menores que 100 para um efeito imunossupressor e as doses muito altas que são maiores que 100 mg. La farmacocinética. Bueno, los glucocorticoides tienen una administración eficaz vía oral, pero para una acción más rápida se usa de manera intravenosa también. Há a união das proteínas plasmáticas, que donde são fundamentais para o transporte e a média-vida dos glucocorticoides seria um pouco maior. Porque assim, se as proteínas, os glucocorticoides não têm como circular de maneira eficaz na sangue. E ocorre também a metabolização hepática, onde em muitos casos serve para ativar algumas glucocorticoides que estão de forma inativas. E também a excreção renal, já que se metabolizam por el hígado e se eliminam por el riñón. Agora, a classificação dos glucocorticoides são de três maneiras, que são a ação curta, a ação intermédia e a ação prolongada. La acción curta suprime la ACTH. La ACTH es la hormona adrenocorticotrópica, que es una hormona que controla la producción de cortisol. Entonces, en la acción corta, va a suprimir la ACTH durante 8 a 12 horas, la intermedia por 12 a 36 horas y la prolongada, que es la mayor, por 36 a 72 horas. Y tenemos como, por ejemplo, en la acción corta, L-cortisona e hidrocortisona. Em la intermédia temos la prednisona, prednisolona, metilprednisolona e também la triamcinolona. E em la prolongada, la betametasona e a dexametasona. Agora, o que ocorre nos mecanismos de ação de los glucocorticoides? Los glucocorticoides, sus receptores son muchos que están por diversas células de nuestro organismo, por eso tienen diversas funciones también, como por ejemplo la inhibición de la fosfolipasatosis, la reducción de la migración y fijación, reduce también la masa de tejido linfoide y también ocurre la gliconeogénese hepática, que es la conversión del aminoácido y ácido graso en glucosa. Isso ocorre no hígado, que é também estimulado pelo cortisol. Há também a redução da captação da glicose no músculo, na pele, tejido adiposo. E essa redução faz com que aumente a glicemia. Quando aumenta a glicemia, ocorre a hiperglicemia, que vai desencadear uma resposta de síntese e liberação de insulina, fazendo com que tenha a repercussão nos lípidos. Já a ação em el riñón, ocorre o aumento da reabsorção do sódio, a excreção de potássio e hidrogênio. Já a ação vascular vai ocorrer o aumento da pressão arterial e também intensifica a reatividade vascular. Já a ação óssea ocorre a redução dos osteoblastos, aumento de los osteoclastos, a redução da absorção intestinal do cálcio e também o aumento da secreção urinária do cálcio também. E a ação na pele ocorre a redução dos fibroblastos, onde a pele queda mais flácida, proporcionando assim a aparição de estrias. Como usar glucocorticoides? Las dosis, las vías de administración y los fármacos utilizados variam según la enfermedad y su gravidad y presencia de comorbidades. Importante, las dosis mais bajas possíveis devem utilizar-se durante o menor tempo necessário, considerando como barra dose diária de 5 a 10 microgramas de prednisolona ou seu equivalente. Se recomenda administrar uma dose por la mañana para reduzir os efeitos adversos relacionados com a supressão do erro de hipotálamo, hipófise e suprarrenal. La via oral é a mais indicada em la maioria dos casos. Sin embargo, em patologias dermatológicas, respiratórias, intestinais
oculares, la administración tópica es una buena opción. La vía intramuscular, por outro lado, oferece uma biodisponibilidade variável e menudo imprescindível do fármaco. Por isso, o uso deve ser limitado. Terapia de pulso. Para pacientes com enfermidades graves ou potenciais mortais, está indicada a terapia de pulso, que é a administração intravenosa de metilprednisolona de 15 a 20 microgramas por quilo doses durante 3 dias. Advertência. A retirada ou redução das doses deve ocorrer lentamente e gradualmente em los usuários crônicos dessa hormônia, já que as abstinências abruptas podem causar reações de la enfermidade subjacentes ou la insuficiência adrenocortical secundária. Interações medicamentosas. As principais interações medicamentosas: fenitoína, barbúcio, carbamazepina, rifampicina, pode acelerar o metabolismo hepático, diminuindo o efeito farmacológico. Antiácido reduzem a biodisponibilidade de las glucocorticoides e podem diminuir a ação farmacológica. Insulina, hipoglucemiantes orais, medicamentos antihipertensivos, medicamentos para glucomas, hipnóticos. Suas necessidades aumentam com o uso de glucocorticoides. Estrôncios e anticonceptivos aumentam a vida média de la glucocorticoides, prejudicando o efeito farmacológico. Vacunas. As vacunas diminuem a resposta, melhorando a replicação dos micro-organismos. Diuréticos, que agotam o potássio, intensificam a hipopotassemia. Importante. É importante enfatizar que a insuficiência suprarrenal aguda pode ocorrer em pacientes que usam corticoides durante tempo prolongado, porque têm função normal de hipotálamo e hipófise suprarrenal podem tardar até 12 meses em restabelecer-se. Portanto, em situações de abstinência de glucocorticoides, sempre devem evaluar os sintomas de insuficiência suprarrenais ou crises adissômicas. Caso clínico. AETR, 16 anos, homem branco, foi demitido a nosotros devido à obesidade contríptica, violácea e estrias violáceas. Informo de la aparição de la enfermidade uns anos antes de sua admissão, quando buscou um dermatólogo devido a uns rojos viocelos de vetas de color rojo púrpura. Concomitante a ele, notou um aumento progressivo do peso, incluindo o abotamento e a fossa subclavicular e a formação de uma giba discreta. Depois de uma anamnese detalhada e difícil, encontramos que o paciente usava indiscriminadamente um descongestionante nasal à base de dexametasona, em uma dose diária de 0,5 a 0,7 microgramas de dexametasona durante ao menos 4 anos. Negou haver usado outros medicamentos. Em lo exame físico, observamos um paciente obeso, IMC 31, com predomínio de la deposição de la grasa concípita de leno, de la fossa supraclavicular e de la giba. Apresentou face de luna llena, pletora, pie grasa, acne en la cara dorsal y en tronco, y vetas de color rojo púrpura, de más de 1 centímetro de diámetro en la cara interna de los brazos, muslo, abdomen y espalda. Era hipertenso com tensão 140 por 100 milímetros de mercúrio, 88 batimentos por minuto. As pruebas de laboratório realizaram mostras de corrente sanguínea, glucosa, eritrólitos e perfil lipídicos normais, cortisol indescifrável e supressão de la hormona adrenocorticotrófica, lo que sugiere la supressão renal como consequência da administração de glucocorticoides associadas a graves manifestações sistêmicas relacionadas com o uso
excesivo. Un uso excesivo a la vista de los datos clínicos y de laboratorio fue diagnosticado con Cushing, origen exógeno. Justificação. Los esteroides tópicos se utilizam amplamente em el tratamento de los sintomas derivados de las rinites alérgicas ou não alérgicas e se consideram seguros porque em la vista pequena superfície de absorção del nasofaringe e respeitando las doses prescritas, no suelen ser absorvidos em la quantidade suficiente para produzir efeitos sistêmicos. Assumindo que el paciente reportou haber usado um novo frasco de solução nasal a cada 7 dias ou 10 dias, estimamos uma administração média de 0,5 a 0,7 microgramas de dexametasona por dia, uma dose suficiente para causar síndrome de Cushing quando se utiliza a largo prazo. Esto reportam é o caso de um jovem de 19 anos de um ano desarrollou el síndrome de Cushing tras de uma solução nasal que contém dexametasona a uma dose média diária de 0,7 a 1 micrograma durante 5 anos. El visto del desarrollo de la enfermedade de Cushing, ou síndrome de Cushing, apesar de las doses relativamente bajas, a dexametasona utilizada por nosso paciente junto com a supressão de RH-A em toda sua família, podemos inferir a presença de um indivíduo superior sensível individual a los glucocorticoides. Conclusão. Com isto vemos que os glucocorticoides são amplamente utilizados para enfermidades inflamatórias autoimunes e mecanismo de ação está mais comumente ligado com efeitos genômicos que têm consequências benéficas e adversas. O objetivo desse trabalho foi discutir as possíveis complicações e efeitos secundários que podem ocorrer com o uso de glucocorticoides.